Alô, você, estamos aí? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o horário que está assistindo, mas você está assistindo uma aulinha de Química, estamos começando uma aulinha de Química, professor Dalton, Ciências da Natureza, Química 2, que nós vamos trabalhar hoje aqui. Acabamos de ter uma aula sobre qualidade de vida, algo extremamente importante, você ouve falar por aí, questão de atitude, né? Questão de atitude, o professor Fábio está nos acompanhando aqui agora, o Luan nos ajudando aqui, nos auxiliando na retaguarda, e vamos começar a trabalhar, nós temos muita coisa para falar. Lembre, a química em termos de Enem, ele cobra a questão conceitual, que você tem a noção da química mesmo? Sim. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que abrir esse caminho para você. Tá? E nosso objetivo então seria esse hoje. Então vamos lá, vamos começar na tela, vamos ver a nossa primeira questão aí. Primeira questão diz o seguinte, vamos pegar aqui, vamos lá. Ó, peraí, deixa eu só lembrar você, os temas que serão abordados nessa aula: acidificação dos oceanos, pH e reciclagem, 3 termos clássicos de Enem. E daí algumas fotos para você lembrar o que acontece por aí. Então aqui nós estamos representando as queimadas, clássicas queimadas, e aí uma queimada nervosa mesmo. Aqui a poluição, liberação na chaminé de vários poluentes. Veja, essas chaminés podem ter filtros que eliminam várias substâncias danosas, mas mesmo assim está eliminando várias substâncias químicas juntas. Ah, mas pode ser que essa fumaça seja simplesmente água condensada. Pode ser? Pode ser. Mas normalmente não é isso que acontece. Tem muita fuligem. O que é fuligem? Micropartículas de carbono. Pode ser? Pode ser. Ou seja, poluição em si. Aqui embaixo nós temos uma foto de um coral. Mas o que tem a ver coral com essa nossa aula? Nós já vamos ver o que tem a ver. Está aqui mais uma fotinho aqui, ó, de um coral. Então nós temos aqui uma ilustraçãozinha para você entender o que nós vamos conversar. Que é o seguinte, questão 74. Lembre, nós estamos no Enem 2010, caderno azul, a prova prisional. Tá? Nós estamos trabalhando com essa prova. Eu espero que você tenha essa prova em mãos aí. Se você não tem, acompanha conosco aqui. Vamos lá, começa assim. Os oceanos absorvem aproximadamente um terço das emissões de CO2. Então veja, é emitido CO2, então por exemplo, aquela chaminé estava emitindo, digamos que aquela chaminé estava emitindo CO2. Estava saindo CO2? Estava. Os oceanos absorvem, olha aqui, ó, um terço, não é pouca coisa não. Procedentes de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e as queimadas. O CO2 combina-se com as águas dos oceanos. CO2 combina-se com as águas dos oceanos, provocando uma alteração importante em suas propriedades. Então, águas dos oceanos. Aí que entra a questão dos corais. Pesquisas com vários organismos marinhos, por exemplo, corais, revelam que essa alteração nos oceanos afeta uma série de processos biológicos necessários para o desenvolvimento e a sobrevivência de várias espécies da vida marinha. A alteração a que se refere o texto diz respeito ao aumento. Bom, diz respeito ao aumento. Então ele está querendo saber o seguinte, qual é o comando dessa questão? A alteração a que o texto se refere. Que alteração? A alteração no mar. Devido à presença do quê? A presença do famoso gás carbônico, a presença do CO2. Então vamos ver o que ele está propondo para nós. Então na letra A da resposta ele está propondo da acidez das águas dos oceanos. Ele está dizendo para você que a água do mar ela vai tornar ácida. Então peraí, vem comigo aqui. A água do mar tornar ácida. O que vai acontecer? Ele está propondo que a água do mar vai absorver CO2 do meio ambiente. Então ele está propondo que vai haver uma reação química aí. E nessa reação química ele está propondo que vai surgir ácido. Você lembra a característica de ácido? Então existem 4 funções químicas inorgânicas. Quais são as 4 funções químicas inorgânicas? Você lembra? Está puxando a memória? Vamos lá. As 4 funções químicas inorgânicas são ácido, base, sal e óxido. Essas 4 funções, elas têm características que você observa na fórmula ou, claro, elas têm as suas propriedades químicas inerentes à função. Então, se você pega um ácido, normalmente a formulação de um ácido começa com hidrogênio. Você pega uma base, por exemplo, ácido clorídrico. Você lembra a fórmula do ácido clorídrico? HCl. Começa com H. Aí você pega uma base, substância que normalmente termina com OH. Exemplo de uma base, NaOH.
caracteriza uma base. Então você tem certas características, você olha para a fórmula, pelo jeitão da fórmula, já tem ideia do que é. Tá, tudo bem, mas vamos voltar ao que ele está comentando. Ele está comentando que vai haver uma acidificação da água do mar devido à absorção do CO2. Então, voltamos para a questão. Letra B, ele propõe diferente. Ele propõe do estoque de pescado nos oceanos. Espera aí. Mas Dalton, eu esqueci qual era a pergunta. Você esqueceu a pergunta? Ele está propondo com relação a o que houve de alteração no mar. Ele está propondo na letra B que é a alteração do estoque de pescado nos oceanos. Houve uma alteração por causa do CO2? Não sei. Eu vou ficar com essa pendente. Eu não sei nada sobre pescados, eu não estudei, ninguém pediu para eu estudar pescado esse ano, eu não sei disso. Tudo bem, não fique nervoso. Vamos adiante. Letra C. Temperatura média dos oceanos. Eu não vi ele mencionar absolutamente nada sobre aquecimento em relação à reação. Como assim? Lembre, existem reações endotérmicas, existem reações exotérmicas. Você lembra que é uma reação exotérmica? Uma reação exotérmica é uma reação que libera calor. Reação endotérmica é uma reação que absorve calor. Então você tem a questão de uma reaçãozinha exotérmica, digamos, aqui nesse meu copo eu vou jogar uma substância que vai reagir com água e vai fazer uma reação exotérmica aqui dentro. Tá, se ele vai produzir uma reação exotérmica, eu pergunto a você, eu vou sentir aquecer ou eu vou sentir resfriar esse copo? Parou para pensar? Eu estou segurando um recipiente onde ali dentro está ocorrendo uma reação exotérmica. Traduza. O que era a reação exotérmica mesmo? A reação que muda, ou melhor, libera calor. Então pense, se a reação ali dentro liberar calor, quem é que vai receber esse calor? Eu. A minha mão vai receber esse calor. Ou seja, eu vou sentir aquecer. Então ele está propondo isso nessa alternativa, dizendo que vai aquecer a água do mar. Bom, iria aquecer se a reação que ocorresse ali fosse uma reação exotérmica, mas eu não tenho indicativo disso. Como eu não tenho indicativo disso, essa alternativa eu vou desprezar. Agora, Fábio, a questão de exotérmica e endotérmica nós temos muito na reação, está fazendo exercício químico, né? Está fazendo exercício físico, não exercício químico. Fazendo exercício físico. Não deixa de ser. Nesse exercício físico, o que nós estamos fazendo? Nós estamos consumindo energia. Né? Consumindo energia. Então nós estamos consumindo energia. Então o processo básico que nós estamos fazendo é uma reação endotérmica, porque está consumindo energia. E daí o que acontece com o organismo? O organismo esquenta. E para manter, porque tem uma questão vital, né? Ele tem que liberar Mas para fora. Exato. Esse calor. Ele joga em forma de água, né? Não pode acumular no organismo, Não pode acumular. né? Ele joga em forma de Joga água. em forma de água. Começa a suar. Joga fora o calor. Quando acabar a água... Aí ferrou. Aí já era. Aí empacota. Então tá. Vamos lá. Letra D. Do nível das águas dos oceanos. Espera aí. Por causa da absorção do CO2, eu não acredito que vai haver uma alteração no nível das águas dos oceanos. Salinização das águas dos oceanos. Opa. Salinização, ele está indicando que será formado um sal. Então, eu ainda estou com a letra A e com a letra E. Vamos analisar o seguinte. O CO2 é um composto que pertence a que classe das funções que eu havia conversado contigo? Ele pertence à classe dos óxidos. Ele é um óxido? É. Daí, os óxidos têm esse jeitão aqui, um elemento junto com oxigênio. Dependendo de quem seja este elemento, este óxido pode ser um óxido de caráter ácido ou esse óxido vai ter um caráter básico. Então peraí, eu vou analisar em relação a isso? Sim. Qual é o critério? O critério é o seguinte, se este elemento E for um metal, o óxido terá caráter básico. Se este elemento E for um não metal, este óxido terá caráter ácido. Lá vamos nós novamente. Você lembra do von Clebrich? Olha lá, estúdio. Lembra? O von Clebrich indicava uma lista de elementos, que são os elementos que têm qual característica? Eles não são metais. Eles não são metais?
Isso, eles não são metais. Então vamos fazer o seguinte, olha a fórmula do CO2. Quem é que está junto com o oxigênio? Quem está junto com o oxigênio é o elemento químico carbono. E o elemento químico carbono faz parte do Funkelbrich? Sim, está aqui ele, ó. Está aqui o carbono. Então, o elemento carbono é um não metal. Portanto, se o elemento carbono é um não metal, o CO2 eu classifico como um óxido do tipo ácido. Entendeu isso? Tranquilo? Veja, se o CO2 é um óxido de caráter ácido, ao entrar em contato com a água, ele vai dar origem a um ácido. Ah, é assim que funciona? É assim que funciona. E como eu falei no começo, os ácidos começam sua fórmula com hidrogênio. Então você vai fazer o seguinte, você vai juntar tudo isso aqui para fazer uma fórmula. Ah, tudo isso aqui tinha quantos hidrogênios? Tinha 2 hidrogênios. Então você escreve H2. Mas tudo isso aqui tinha um carbono. Tinha um carbono. Mas tudo isso aqui tinha 2 oxigênios aqui, mais um aqui, 3 oxigênios. O3. Está aqui, ó, H2O3, que é o que foi formado. Ó. Foi formado um ácido. Então quer dizer que quando o mar absorve, então deixa eu de novo representar aqui, ó. Quando a água do mar absorve o CO2 que está na atmosfera, ela acaba produzindo pela reação da água com o CO2, como nós temos nessa bagunça aqui, através dessa reação, deixa eu apagar um pouquinho essa bagunça aqui, se você puder, joia. Então está funcionando legal aqui, ó. Então, como você está vendo a reação, na reação aqui, dá um clique aí na tela para nós. Pronto. Aí, joia. Limpei tudo. Limpou tudo. Não tem meio termo. Então, como nessa reação ele está mostrando que o CO2 e a água vai produzir ácido carbônico, das 2 alternativas que nós tínhamos ficado eram essas duas aqui, ó. Está produzindo sal? Não. Então não tem nada a ver com a questão da salinificação. Portanto, nessa nossa questão, a resposta é realmente a letra A. Aumento da acidez das águas dos oceanos. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver que a presença desse ácido vai reagir com os corais. Porque os corais que existem são formados normalmente de carbonato de cálcio. Aí existe uma reação química entre esses dois aqui. E nessa reação química ocorre uma decomposição do calcário, ou seja, uma decomposição do coral. Então era isso que tinha a ver no começo da aula, aquelas fotos com os corais, exatamente isso. Então o oceano, como ele falou no enunciado do exercício, absorve 1/3 de CO2 que existe na atmosfera. 1/3, não é pouca coisa não. Aí esse 1/3 na água, reagindo quimicamente com a água, transforma-se em ácido. Então vai havendo uma acidificação do oceano. Então lembre, existe aquela história de descarbonificação. Descarbonificação, hoje em dia os grandes países, o grupo do G7, estava numa reunião há pouco tempo atrás, onde eles decidiram com relação a isso. Principalmente os Estados Unidos e a Alemanha se comprometeram a diminuir drasticamente a eliminação de CO2. E isso significa descarbonificação. Olha, alguma coisa pode aparecer na tua prova com relação a isso. É uma questão política, de decisão política, de diminuir a eliminação dessa substância, tá? A produção do CO2, que vem de onde? O CO2 vem da queima de combustíveis fósseis, vem das queimadas, como foi mostrado ali, vem da chaminé de várias empresas e assim por diante. Tá? Então lembre, o CO2 tende a provocar efeito estufa, aumentar a temperatura da Terra e tende também a fazer a acidificação dos oceanos. Muda o pH dos oceanos? Muda. Tá? Então, essa questãozinha aí, bem abrangente. Tranquilo? Podemos passar para frente? Vamos lá. Segunda questão que nós temos aqui. Aí está mostrando uma plantação. Uma plantação sendo irrigada, tranquilo, nada de exótico. A questão sobre pH. pH é clássico para nós aí. Vamos lá. O pH do solo pode variar em uma faixa significativa devido a várias causas. Então, o pH do solo pode variar. Tudo bem. Por exemplo, o solo de áreas com chuvas escassas, então onde chove muito pouco, mas com concentrações elevadas do sal solúvel, carbonato de sódio, então se no solo existir uma grande quantidade desse sal, este solo torna-se básico.
devido à reação de hidrólise. Lise quer dizer quebra, hidro provocada pela água, hidrólise do íon carbonato. Então, ele está dizendo que o íon carbonato, segundo este equilíbrio abaixo, sofre uma hidrólise. Está aqui o íon carbonato. Isso é o íon carbonato? É. Aí pergunto para você, mas da onde vem o íon carbonato? Da substância que nós trabalhamos no exercício anterior. A substância que foi formada quando o CO2 interagiu com a água do mar. Lembra? O CO2 interagiu com a água do mar e produziu ácido carbônico. O ácido carbônico, sendo um ácido, ele ioniza. Ioniza? É. Mas o que é isso, Dalton? Ele perde os seus hidrogênios, ele libera H+. Ele libera 2 íons H+, e sobra o grupamento CO3, 2-, que é chamado de carbonato. Está aqui, ó, o íon carbonato. Então, daí ele comentou que o íon carbonato vai sofrer uma hidrólise, ele vai reagir com água. E ao reagir com água, ele forma esse novo íon aqui. Opa, esse íon, repare, aqui era CO3, agora é HCO3. Esse H, colocamos o prefixo bi no nome. Se o nome desse íon era carbonato, como que é o nome desse novo íon? Bicarbonato. Mas você leia bem o que eu estou escrevendo aqui, apesar dessa letra maravilhosa, está escrito bicarbonato. Não está escrito bicarbonato, como tem uns tatuzão que falam. É bicarbonato. O íon bicarbonato é o íon HCO3-. Tudo bem, mas é uma reação. Essa reação química, ele mencionou tratar-se de um equilíbrio. O que significa isso? Significa o seguinte: o equilíbrio químico é de uma reação reversível. Reação reversível é uma reação que ocorre simultaneamente nos dois sentidos. Os reagentes formam os produtos, aí os produtos interagem e formam os reagentes. Isso é uma reação reversível? É. Só que chega uma hora que uma reação reversível atinge um equilíbrio. Tá, mas qual é a hora que ela atinge um equilíbrio? O momento em que as duas reações se processam na mesma velocidade. Ah, mas Dalton, eu não consigo entender muito bem isso, não consigo entender por quê, porque eu achava que ocorria uma reação, parava, depois ocorria outra, parava. Não, as duas ocorrem ao mesmo tempo. Mas é isso que eu não consigo entender. Tá, peraí, eu vou te dar um exemplo bem simples. Você mora em casa, Fábio? Moro em casa. Tem árvore frutífera na tua casa? Tem, mas não está dando fruta ainda. Vai dar. Vai dar. Tem fé. Muito, tem fé. Então muito. tá. Fé Então demais vamos supor que na tua casa tem um pé de laranja. Não é? Tem um pé de limão laranja. Limão laranja. Laranja. Cheguei perto. É. Aí vamos supor que daqui a uns anos, como o Fábio está esperando, dê uma grande safra, vamos chamar de safra. Vai baixar o então, preço. Vai cair o preço. Então digamos que produza muito desse limão laranja. E daí começa a amadurecer, começa a cair no chão. E como o Fábio trabalha muito, ele não tem tempo de ir lá limpar o quintal. Começa a surgir um monte. Daí o que acontece? Uma bela tarde ele teve tempo. Opa, eu não vou precisar dar aula no pré-ENEM. Eu vou catar aqueles limões laranja que estão apodrecendo. O que ele faz? Ele vai lá e faz o que é mais fácil. Começa a jogar para o quintal do vizinho. Ah, é mais fácil? Não, o Fábio não vai fazer isso. Eu tenho certeza que ele não vai fazer isso. Não. Mas tem gente que faz isso. Então imagine um tatuzão fazendo isso. Então ele está jogando para o quintal do vizinho. Tinha esse limão laranja no quintal do vizinho? Não tinha. Mas tinha um monte no quintal dele. De repente começou a surgir no quintal do vizinho. Então está ocorrendo uma reação, um processo. Aí depois de um certo tempo, o vizinho viu a pessoa fazendo isso. O que ele vai fazer? Ele vai lá e faz o mesmo. Ele começa a jogar as laranjas ou limão laranja novamente para o quintal. Ou seja, os dois processos começam a ocorrer simultaneamente. Aí tem uma quantidade num quintal, uma outra quantidade no outro quintal. Essas duas quantidades necessariamente são iguais? Não. Pode ser que tenha mais no teu ainda do que no dele, ou tenha mais no quintal dele do que no teu. Mas vocês dois estão jogando limão laranja que nem um louco, um para o lado do outro. Então, são dois processos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Se você jogar na mesma velocidade que o teu vizinho jogar, o que vai acontecer? Se vocês dois jogarem na mesma velocidade, vai mudar as quantidades de limão laranja nos dois quintais? Não. Estabeleceu o seu equilíbrio. Então, equilíbrio significa isso. Significa que não altera-se mais as quantidades, porque as duas velocidades das reações são iguais.
Deu para entender mais ou menos como é que equilibra as duas coisas ocorrem simultaneamente. Então, voltando para a nossa questão. Eu não faço isso porque meu vizinho tem um pé de jaca, né? Então, vai que ele resolve jogar para o meu lado. Eu não vou. É melhor não encarar. Então, veja. No caso aqui, ó, as duas flechinhas estão indicando reação reversível, tá? Então, vai haver um equilíbrio, tudo bem. Aí ele continua comentando assim, esses tipos de solo são alcalinos demais para fins agrícolas. O termo alcalino significa básico. Ele é um solo muito básico. Ele tem muita base, ao invés de ácido. Então, existe solo alcalino, existe solo ácido. Aqui ele está mencionando que é muito alcalino para fins agrícolas e devem ser remediados pela utilização de aditivos químicos. Espera aí, pelo que eu entendi, ele está dizendo o seguinte, que o solo nesse caso, ele apresenta uma alta basicidade e que não é bom para a cultura agrícola que ele vai propor. Então ele quer remediar, ou seja, ele quer acabar com essa basicidade. Daí ele propõe a utilização de aditivos químicos. Veja, o solo está muito básico, eu quero eliminar esse excesso de basicidade. Eu vou usar uma substância química para eliminar esse excesso. Então, aí ele vem com a pergunta. Suponha que para remediar uma amostra desse tipo de solo, um técnico tenha utilizado como aditivo a cal virgem. Ele resolveu usar a cal. Nesse caso, a remediação. Então, daí ele vai propondo se ela foi realizada ou não foi realizada, e ele vai justificando. Então, agora vamos pensar o seguinte, novamente, o que nós comentamos no anterior. Esta substância tem um elemento junto com oxigênio. Novamente, trata-se de um óxido. É um óxido, novamente, é um óxido. E nós comentamos que existem óxidos ácidos e existem óxidos básicos. E você anotou quando eu falei no exercício anterior, quando que o óxido é ácido e quando que é básico? Ah, Dalton, eu não anotei. Tá bom, tá aí mais uma chance. O óxido ácido é aquele formado por não metal. O óxido básico é aquele formado por metal. Ah, mas como é que eu sei se esse elemento é metal? Lá vamos nós de novo no von Clebrich. Mas de novo, você reparou que praticamente toda a aula eu estou escrevendo esse negócio aqui? Ah, então dá a impressão de que é importante. Claro, Tatu, claro que é importante isso aqui. Então você tem que saber isso? Tem que saber. Essa lista aqui é a lista dos não metais. Puxa, é mesmo, agora eu estou lembrando. Então, muito bem, vamos lá. Qual é a substância que eu tenho agora? Eu tenho a cal virgem, óxido de cálcio. Dá uma zoiadinha no cálcio. O Ca, cálcio, faz parte desta lista? Não, ele não faz parte dessa lista. Portanto, se ele não faz parte desta lista, quer dizer que ele é um metal. Opa! Então, se ele é um metal, o óxido de cálcio é um óxido básico. É mesmo? Quer dizer que o óxido de cálcio é um óxido básico? Exatamente, o óxido de cálcio é um óxido básico. Peraí. Deixa eu ver o seguinte, deixa eu ver o que nós temos aqui. Deixa eu comentar contigo a questão de ácido e básico, o alcalino. A questão da escalinha de pH. Lembre que nessa faixa de pH de 0 a 7 indica solução ácida. pH 7 indica uma solução neutra, não é nem ácida nem básica. pH acima de 7 até 14, o pH é básico, ou como nós comentamos agora há pouco, alcalino. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, nós estamos pensando da seguinte forma, o solo que ele comentou era rico num sal. Qual era o sal? O sal era o Na2CO3, era o carbonato de sódio. Daí o que acontece? Isto é um sal. Se isto é um sal, isto dissocia quando eu coloco em água. Como assim dissocia? Ele quebra, ele separa os seus íons. Os dois íons de sódio ficam separados do íon carbonato. Ah, os dois íons de sódio ficam separados do carbonato? Ficam. E daí este carbonato é que interage com a água. Está escrito aqui, ó. Este carbonato interage com a água. E ao interagir com a água, ele faz a reação que ele mencionou. E libera o quê? Libera OH-. Opa, isso aqui é importante para nós.
Porque OH- é característica de base. Então, se naquele solo vai ter uma quantidade grande de hidroxila, que é o nome da OH-, aquele solo vai ser alcalino, que é o que ele mencionou. Então, isso para ele era um problema? Era. Ele queria remediar isto. Ele queria remediar isto utilizando uma substância química. Então, ele foi fazer o quê? Ele foi colocar uma substância química. Opa. Me ajuda? Salva nós. Limpa para nós, por favor. Pode limpar tudo. Joia, obrigado, filho. Então, no caso aqui, você repare, a reação está produzindo hidroxila, por isso que o meio é básico. Joia. Daí ele vai jogar o que nesse meio para eliminar esse excesso de basicidade? Ele propôs jogar cal virgem. Cal virgem? Cal virgem. Peraí, cal virgem, nós acabamos de conversar que ele é um óxido o quê? Você lembra? Óxido básico. Se ele é um óxido básico, em presença de água, ele gera uma base. Ele gera uma base? Ele gera a cal hidratada. Era a cal virgem. E agora nós chamamos de cal hidratada. Mas por que será que o nome é cal hidratada? Olha aqui, Tatu, porque eu coloquei água. É mesmo. Eu coloquei água e ela ficou hidratada. Exatamente. Então o hidróxido de cálcio é a cal hidratada. Também chamada de cal extinta. Por que cal extinta? Porque era uma vez uma virgem, com todo respeito. Não é mais cal virgem, não. Agora é cal extinta. Então tudo bem. Mas é uma base. Então peraí. O cara tinha um solo básico. Ele não queria mais o solo básico. Ele queria que o solo passasse a ser ácido, ou pelo menos neutro. E o que o infeliz fez? Ele jogou cal. E ao jogar cal, o que ele jogou na realidade ali no solo, quando a cal interagiu com a água que existe naquele solo? Produziu hidróxido de cálcio. Produziu mais hidroxila. Produziu uma base. E como isso aqui é um equilíbrio químico, vamos relembrar uma coisa. Aumentou a quantidade de hidroxilas. E num equilíbrio químico, como está tudo em equilíbrio, vamos puxar da memória. Existe aquela história da lei de ação e reação aqui. No equilíbrio químico, como está tudo em equilíbrio, está tudo certinho. Se você mexer no equilíbrio, se você provocar uma alteração no equilíbrio, a própria reação vai dar um jeito de anular o que você fez. Por que a reação atinge equilíbrio? Para ficar estável. É para isso? Para ficar estável. Ela atinge equilíbrio para ficar estável. Aí chega você metidão lá e mexe nela. Avacalha com o equilíbrio. O que ela vai fazer? Ela vai tentar de novo voltar para o equilíbrio. Então ela vai tentar anular aquilo que você faz. Então existe o chamado deslocamento de equilíbrio. Como as duas reações estão ocorrendo na mesma velocidade, você de repente pode provocar com que uma delas fique mais rápida. Daí você faz com que a reação vá para um lado de preferência. Então, no caso aqui, eu estou adicionando uma substância a mais no equilíbrio. Está todo mundo certinho, está todo mundo feliz, todo mundo estável em equilíbrio. Aí chega a pessoa, joga a cal virgem, aumenta a quantidade de hidroxilas de um lado da reação. Quando aumenta a quantidade de uma substância em um lado de uma reação, o equilíbrio tende a fazer sumir esse excesso da substância. Ele faz com que a reação vá para o outro lado para consumir o excesso que você jogou ali dentro. Então acontece isso, acontece. Então isso significa que você fez um deslocamento de equilíbrio. Então ao adicionar hidroxila, você faz a reação ir para o lado oposto. Então a regra que nós usamos é a seguinte: quando você adiciona uma substância num equilíbrio químico, a reação desloca-se para o lado oposto onde você adicionou. Se você adicionou nos produtos, a reação vai para o lado dos reagentes. Se você adicionar nos reagentes, a reação vai para os produtos. Ela vai para o lado oposto. Tranquilo? Então voltemos aqui. O que acontece? O que acontece é que eu aumentei a quantidade de hidroxilas. Se eu aumentei a quantidade de hidroxilas, a reação vem para aquele lado. A reação vem para este lado aqui. Acontece isso? Acontece isso. A reação vai para o lado esquerdo. Tá? Tudo bem. Você entendeu? A pessoa tinha um problema. Qual era o problema? O solo era alcalino. Daí o que ele fez? Jogou uma base lá dentro. Pelo amor de Deus, ele não devia ter jogado uma base, ele tinha que ter jogado um ácido para eliminar a base. Mas o infeliz jogou uma base. Tornou o solo mais básico porque produziu mais hidroxilas. É isso que aconteceu. Então, nas alternativas,
A resposta que nós vamos analisar, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Veja o que ele propunha na letra A, que a remediação foi realizada. Mentira, não foi realizada, porque eu joguei uma base, eu deveria ter jogado um ácido. Então a letra A e a letra B estão fora. Letra C, não foi realizada. Opa, tudo bem, joia. Letra D, não foi realizada. Exatamente. Letra E, não foi realizada. Exatamente. Daí a letra C diz assim, pois o caráter ácido da cal virgem. Não, a cal virgem é um óxido básico. Letra D, não foi realizada por o caráter básico da cal virgem. Opa, joia. Promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a esquerda. Isso é o que nós vimos. Em decorrência da elevação do pH. Elevação do pH quer dizer tornar o meio mais básico. Exatamente, essa alternativa eu concordo. A letra E não foi realizada, pois o caráter neutro da cal virgem. Mentira, a cal virgem tem caráter básico. Por isso que a resposta nossa é letra D. Pronto, foi esse. Último aqui, ó. Latinhas, latinhas, latinhas. Alguém bebeu bastante. O Brasil é um dos países que obtém melhores resultados na reciclagem de latinhas de alumínio. O esquema a seguir representa as várias etapas desse processo. Tranquilo, ele te fornece o esquema. Eu espero que você consiga visualizar bem. No lixo, várias impurezas podem se misturar à lata. Vamos pensar só na lata, tá? Só na lata. As latas passam por um processo de triagem. Então, primeiro, processo de catação manual, onde vai literalmente catar essas latas, e por um jato de ar que arremessa as latas para o alto, possibilitando a identificação das que estão cheias de detritos, porque ficam mais pesadas. As vazias sobem, vão para o alto, e as mais pesadas, porque contêm alguma cacaca, algum detrito, vai ficar embaixo. Faz uma separação, jóia. Daí, detetores de radioatividade são usados para identificar qualquer tipo de contaminação. Eu não quero que tenha contaminação nessas latinhas. Ímãs são usados para detectar pedaços de ferro, porque a latinha de alumínio não é atraída pelo ímã. Então, se tiver pedaço de ferro, o ímã pega os pedaços de ferro e daí fica só a latinha. Daí vem uma prensa que cria fardos de latas, que vai amassar essas latinhas, tranquilo? Daí, o alumínio é resfriado em formas que moldam os lingotes. Então, amassa e forma umas barras. Essas barras são chamadas de lingotes. Daí, os lingotes dão origem a novas latas. Pronto, está feita a reciclagem. A partir de latinhas que estavam no lixo, eu criei novas latas. Fornos. As tintas e outros produtos químicos são eliminados durante a fusão a esta faixa de temperatura aqui, ó. Então, eles aquecem as latinhas nesta temperatura, porque vai ocorrer a fusão das tintas que existem na latinha e outros produtos químicos que, porventura, estejam ali. O alumínio não sofre a fusão nessa temperatura aqui, tá? Então, o que acontece? O que acontece é que você vai ter, nesse caso, ou melhor, nesse caso aqui, você vai ter a eliminação das tintas e outros produtos químicos. Muito bem. O que ele comenta? Ele comenta o seguinte: a temperatura do forno em que o alumínio é fundido é útil também por quê? Bom, ele está querendo saber sobre isto. De todo esquema que nós temos aqui, ele está preocupado com isto. Então, para que colocar no forno? Para que tintas e outros produtos químicos sejam eliminados. Então, vamos ver o que ele propõe. Letra A, porque a temperatura do forno, sublima outros metais presentes na lata. Ele mencionou isto? Não, ele não mencionou isto. Ah, mas suponha que aconteça. Sim, pode até que ocorra alguma coisa semelhante, mas sublimar metal, sublimar é passar do estado sólido para o gasoso direto. Esqueça. Evapora substâncias radioativas. Não, eu já fiz um teste para que não tenha substâncias radioativas. Impede que o alumínio seja eliminado em altas temperaturas. Não, peraí. Se eu estou colocando em temperatura alta no forno, não vai impedir que o alumínio seja eliminado. Daí que seria eliminado. Desmagnetiza as latas que passaram pelo processo de triagem. Não, essas latas que passaram pelo processo de triagem, pelo aquecimento, não vai sofrer uma desmagnetização. Queima os resíduos de tinta e outras substâncias presentes na lata. É exatamente o que ele comentou. Ele comentou exatamente isso.
que vai para o forno para eliminar os resíduos de tinta e outras substâncias químicas presentes na lata. Pronto, está resolvido. Uma questãozinha boa de interpretação. Não é questão de química, é de interpretação. De linguagem. Você leu bem o enunciado? Resolvido. Resolveu. Falou? Um abraço, até o próximo encontro nosso.